E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos desvendar um mistério que afeta a vida de todo mundo, mas que muita gente acha complicado. Como funciona a nossa economia? Mais especificamente, eu tenho que afirmar para vocês que tipo de economia? A economia de mercado, que é a base do nosso sistema capitalista. E por que é importante a gente saber disso? Para a gente entender como funciona essa economia, para que nós não fiquemos enganados ou desiludidos por falta de conhecimento. Então, vamos começar com uma analogia bem simples. Esqueça os termos complicados e pensa comigo nesse exato momento. O que acontece numa feira livre ou dentro de um shopping center? De um lado, temos um montão de gente querendo comprar coisas. Esses aí somos nós, os consumidores. De outro lado, temos quem quer vender as coisas, ou seja, as empresas, que são os produtores também. E no meio disso, existe uma coisa chamada preço. E os preços, eles são mutáveis, eles alteram de acordo com produto ou de acordo com a economia. Então, uma economia de mercado é exatamente isso, falando a grosso modo. Só que numa escala bem grandona, numa escala gigante. As decisões sobre o que, quanto e por qual preço produzir são tomadas por milhões de pessoas e empresas e não somente por uma pessoa ou por um governo. Para a gente entender como esse sistema funciona, a gente precisa conhecer os 3 pilares que sustentam o capitalismo. E o primeiro pilar é propriedade privada. Basicamente é o direito que você tem de ter as coisas. Sua casa, seu celular, sua empresa, seu carro, isso é seu. Por que isso é tão importante? Pensa comigo, se você sabe que algo é seu, você tem um incentivo maior para cuidar, para melhorar e investir nisso daí. Se você abriu aquela padaria, o lucro da padaria é seu. E isso te motiva a fazer o melhor pão da cidade. Essa segurança sobre o que é nosso é a base para a gente querer produzir e prosperar dentro de uma economia de mercado ou numa economia capitalista. O segundo pilar é a livre concorrência ou livre iniciativa. Essa é a liberdade que qualquer pessoa, é a liberdade de qualquer um poder abrir um negócio e competir com outros negócios. Não gostou da pizza? Beleza, troca a pizzaria. Sem problema nenhum, não tem nada de errado com isso, isso é um dos pilares do nosso capitalismo. Por que isso é bom para a gente? A concorrência faz com que as empresas se virem nos 30. Para quê? Para melhorar a qualidade dos produtos, baixar preços para atrair mais consumidores, inovar, criando novas maneiras melhores de fazer as coisas. Qual que é o grande benefício disso tudo? Você é o consumidor. Mais opções e preços melhores. É a lei da selva dentro desse mercado do capitalismo. Mais uma selva que nos dá mais possibilidades de escolha. E nisso tudo chegamos ao coração da economia de mercado, que é a lei da oferta e da procura. É ela que define basicamente o preço de quase tudo que a gente compra no mercado. A oferta é a quantidade de produtos que os vendedores estão dispostos a produzir e vender no mercado. A procura, o que nós chamamos de demanda, é a quantidade que nós, os compradores, queremos adquirir desses produtos no mercado. Agora você tem que ver a mágica acontecer dentro da economia. Se muita gente quer um produto, ou seja, a procura é muito alta e tem pouco dele disponível, ou seja, a oferta é baixa, tipo um videogame super novo ou um eletroportátil super diferente que vai resolver a vida de milhões de pessoas, como por exemplo limpar um carro por dentro em 30 segundos. Um exemplo bem hipotético, logicamente. O preço dele sobe. Por quê? Porque é uma novidade, a oferta é baixa e muita gente quer esse produto. As pessoas elas estão dispostas a pagar mais por isso quando acontece dessa forma. Por um outro lado, se tem um monte de produtos e ninguém quer, ou seja, a oferta alta e a procura é baixa, tipo roupas de inverno no auge do verão, como exemplo, o preço cai. Os vendedores eles precisam se livrar do estoque. Então eles abaixam o preço para vender quantidades maiores. O preço que a gente vê na prateleira, ele é na verdade um ponto de equilíbrio entre a vontade de quem vende e a vontade de quem compra. É uma dança constante, esse ponto de equilíbrio econômico. Agora, seria lindo se tudo funcionasse
perfeitamente sozinho, não é mesmo? Mas na vida real, a maioria das economias de mercado são, na verdade, o que nós chamamos de economias mistas, ou seja, o governo tem um papel muito importante dentro desse contexto. Ele não manda em tudo, mas ele age como um juiz, como um guardião, como aquele que intervém dentro do processo econômico. Basta você ver quando acontece aqui no Brasil, por exemplo, quando o governo aumenta ou abaixa a taxa de juros, a taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic. Quando ele aumenta a taxa de juros, o que acontece? Desincentiva a produção porque os empréstimos ficam mais caros. Quando ele abaixa a taxa de juros, incentiva a produção, por quê? Porque os empréstimos, vamos falar assim, e o custo dos financiamentos ficam mais baixos. Então ele cria regras do jogo, leis contra roubo, contra monopólios. Monopólio é quando uma empresa quer dominar o mercado inteiro ou domina o mercado inteiro sozinha e não tem nenhuma concorrência. Ele cuida da segurança pública, que é polícia, exército, ele cuida da infraestrutura, que são estradas, pontes, portos. E às vezes ele intervém para corrigir falhas de mercado, como a poluição, ou para garantir serviços essenciais, como saúde, educação para todos. É o tipo de árbitro que garante que o jogo seja justo para todo mundo. Então, resumindo, o sistema capitalista é como um motor gigante movido por incentivos. A busca pelo lucro motiva as pessoas a trabalhar, inovar, a criar. E isso gera riqueza, gera empregos e muitos produtos e serviços para todas as pessoas. É um sistema com seus desafios. Claro que é um sistema com seus desafios, como desigualdade, mas seu princípio, que é a liberdade de escolha e a competição, eles são muito poderosos. Curtiu essa aula descomplicada? Se sim, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Me diz nos comentários temas que talvez você queira ouvir sobre economia, sobre matemática financeira e outras coisas do processo de gestão. Agradeço muito a presença de todos vocês e até o nosso próximo encontro.